Gente, estamos aqui com o PapoCast e das mais de 50 entrevistas que eu já fiz aí, desde a época que eu fazia no Instagram, depois na primeira temporada do PapoCast, lá no Gustavo Lopes e você também, é a primeira vez que eu tenho a honra, a alegria de entrevistar um ídolo. Esse cara que está aqui, ele ajudou a moldar o meu jeito de humor e o meu jeito de ver a vida, por incrível que pareça. Nós vamos falar com Milton Teodoro, mais conhecido como Pascoal. Pascoal, o Acorda Pascoal. Do famosíssimo Acorda Pascoal. Acorda Pascoal. E, aliás, foi curioso isso que você falou. Ajudou a moldar o modo de você ver a vida. Eu tive, ao longo da profissão, né, que foi 50 anos de rádio, eu agora parei. Assim, parei, entre aspas, que eu continuo fazendo os eventos na Rádio Alvorada. Mas eu tive muitos depoimentos pela vida. Mas muitos, assim, de pessoas que chegaram e falaram, bicho, eu estava querendo acabar com a minha vida. Estava desgostoso e tal. E teve inclusive, que um psicólogo, tinha um circo, na época, o circozinho do Pascoal. Fazia shows no interior e tal? Ou era o programa de rádio? Era um circo mesmo. Físico. Lona para 1.000 e poucas pessoas. E no circozinho do Pascoal, né, a gente abria as portas para talentos. Foi lá que surgiu o Caquim Big Dog, foi lá que surgiu, apareceu para o mercado o Totonho, né, que até hoje está aí no mercado. O Caju não, eles ainda não faziam dupla. E alguns outros nomes, né? O próprio Magela se apresentou várias vezes lá e tal. Então, nessa época do circo, né, teve um cara que chegou lá e me chamou num canto, falou, bicho, tem um psicólogo, né, que me atende e tal, e ele falou para mim, cara, acorda de manhã, liga o rádio, escuta um sujeito chamado Pascoal. Tá na rádio, eu estava na Rádio Extra. Não, eu tinha saído da Rádio Extra. Ele estava nessa época eu estava em Contagem, na Líder. A gente tinha inaugurado que a Líder. Que é a atual Liberdade hoje, né? Acho que no Dial 92.9. 99... Não, 98... Oi? 99.3? 99, qual que era a Líder, hein? 99.1. Ponto 1, pode ser, que hoje é 99.1, que depois ficou evangélica, virou evangélica. Aí você escuta esse cara. Se esse camarada, às 6 horas da manhã, na hora que você acorda, ele tá rindo, por que você não tá? Aí ele ficou meio assim, aí ele falou que no outro dia ouviu o programa e tal. E o programa, aquela palhaçada que era. O programa era. A gente começava o dia alegre. Aí ele falou assim: eu duvido que ele vai até sexta-feira nesse mesmo ritmo. E o programa foi como foi. Ele era de 5 às 7 da manhã. De 5 às 7 da manhã. E aí, né, era o mesmo ritmo, toda manhã e tal. Aí ele falou: porra, cara, você me convenceu. E é uma coisa interessante, Luiz. Você sabe de onde que veio o nome Acorda Pascoal? Não. Conta pra gente, Pascoal. De onde que veio o nome? Acorda, Pascoal? Foi o Geraldão. O Geraldão, um grande gênio do rádio em Belo Horizonte. Ele trabalhava lá na Itatiaia, né? E a rádio que eu vinha, né, trabalhar primeiro, a Extra, na verdade, ela teria nascido em 1982 com o nome de Cultura FM. Porque a Rádio Cultura era o sucesso da época. Era Rádio Cultura, Rádio Mineira, tinha uma briga da Rádio Cultura com a Mineira e tal. E aí seria a Rádio Cultura FM. Mas a Rádio Cultura FM, a licença demorou a sair, aí vem licença e transmissor que não chegava dos Estados Unidos, que o transmissor era um Continental importado, e aquele negócio, e aquela confusão toda. Quando o transmissor chegou, a licença saiu do Ministério, né, das Comunicações e tal, pode inaugurar a rádio, não fazia sentido mais. Aí a Rádio Cultura já tinha virado Cultura Sucesso, né? Já tinha mudado já tinha mudado a onda da cultura, já não era cultura mais, porque nesse meio tempo surgiu Cidade,
Surgiu Del Rey, que depois vem a ser 98. Então, nesse meio tempo, as coisas mudaram. Aí o Geraldão, isso tudo ainda na década de 80? Na década de 80. Início da década de 80. Aí o Geraldão, na época que a rádio ia entrar no ar, ele falou, pô, vamos botar um outro nome, né? Não pode ser mais Cultura FM. Não passava mais a ideia de uma coisa para outra, né? Vamos botar outro nome, e ficou pensando um tempão. O Geraldão é muito inteligente. Ele estava muito além do tempo. Ele pensou em extra. E era interessante que a gente falava extra. Todo mundo falava extra. Extra, notícia. É verdade. Todo mundo falava. Ele mudou o conceito da palavra aqui em Belo Horizonte. A gente só fala extra. Tanto que o supermercado Extra aqui, que era no Del Rey, no Rio de Janeiro era Extra. Eu nunca tinha pensado nisso. Será que na época, por causa da entonação de vocábulo de mineiro? Do mineiro? Mineiro é mais A gente fala mais aberto, né? O São Paulo fala grupo eu não E. sei se a gente fala grupo E. Era alguma sacada dele, mas na verdade todo mundo falava Extra. E aí você estreou junto com a Rádio Extra? Com a rádio. Começamos juntos. E o nome e o Acorda Pascoal? O Acorda Pascoal veio da música do Evandro Mesquita. Você sabia disso? Acorda Pascoal, o sonho acabou, chega de preguiça. Acorda Pascoal, levanta e vai à luta, seu filho já chuta, seu filho já chuta. Aí da música do Evandro Mesquita. Com a licença do Evandro Mesquita. Ah, é? Ainda na época da Blitz. Licenciou, Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu achei interessante. Você falou que está aposentado. Com esses depoimentos, igual o Gustavo deu, igual outros deram, que evitaram suicídio, que evitaram tirar a sua própria vida, que voltaram a ser felizes novamente, você não pensa em voltar? Isso não te anima? Isso não te dá um não, estímulo? Isso me dá uma medalha. Mas eu tenho que ter consciência de que meu tempo passou. O humor mudou muito, né? Eu não posso desafiar meu tempo, entendeu? Quando eu comecei no rádio, muita coisa, eu até me baseei na PRK-30, que foi um programa de sucesso na Chico Anísio, inspirou o Chico Anísio, inclusive. Chico Anísio, né? O Chico Anísio começou a escolinha dele na Rádio Nacional também, logo depois da PRK-30. A Turma da Maré Mansa fez parte Turma também? da Maré Mansa. Aliás, esses dias eu fiquei sabendo quem foi que fundou a Turma da Maré Mansa, que eu não sabia. Foi uma mulher, que era ex-mulher do Zacarias, dos Trapalhões. Olha só, ela que fundou. Ela que arrumou, né? Vamos botar uns amigos meus aqui, a gente vai fazer, não sei o quê, tarará. Aí o cara tinha arrumado um nome e ela propôs, vamos fazer Turma da Maré Mansa, porque tinha uma loja que poderia patrocinar e não sei o quê. E virou Turma da Maré Mansa e virou um sucesso absoluto. Né? E o Acorda Pascoal, ele tomou uma proporção tão grande que te rebatizou. As pessoas só me conhecem por Pascoal. Se falar meu nome, ninguém conhece, ninguém sabe. Então, assim, nós tínhamos, inclusive, um companheiro de rádio que nos deixou há poucos dias, o Milton Naves. Lá na Rádio Itatiaia, a gente tinha cantina, né? Então, o pessoal, para diferenciar um do outro, porque eram 2 Miltons, para diferenciar um do outro, todo mundo me chamava de Pascoal e o Milton Naves de Milton. Né? Para não saber quem era quem. Quem era quem. E aí foi ficando, todo mundo foi chamando. É aquele cara do Pascoal de manhã, aquele cara do Pascoal, o cara do Pascoal, o cara do Pascoal, Pascoal. Não, e o Pascoal nos anos 90 foi um sucesso, cara. Que você chegou a ter 2 programas. Fenômeno, era a palavra que eu estava querendo lembrar. Foi um fenômeno, aquela coisa que você não controla. De repente o programa cresceu, apareceu, surgiu. A minha primeira lembrança é a música do Capeta do Vilarinho. Foi ela que te estourou ou foi... Não. Você consegue identificar se teve... Na época nem tinha o viralizar ainda, né? O que te viralizou? Ela deu um impulso muito grande. Mas o programa em si, ele era um negócio maluco, desesperado. Ninguém tinha ouvido no FM, pelo menos, alguma coisa parecida. Assim, chegou ao ponto acho que foi o Colégio Santo Agostinho, acho que foi no Santo Agostinho, do diretor mandar um recadinho pra gente lá.
Ô, gente, termina o programa 5 minutos antes. Para atrasar a aula. Senão os alunos, até terminar o programa, 7 horas da manhã, quando não terminava, a turma não entrava. Ficava com radinho. Estava travando um programa de comédia na rádio, né? Em rádio FM. Porque no AM tinha tido, né? No AM já tinha história, como a gente falou, né? Da PRK-30, tinha história do... Maria Mansa era a Rádio Globo AM, né? Era a Rádio Globo. Então, assim, já existia. Mas no FM, o FM naquela época era vitrine de som puro, de música, tanto que muitas emissoras só tocavam música orquestrada. Você foi locutor de rádio, né? Eu passei um tempo fazendo uma locução em Barbacena, na Rádio Sucesso. A Rádio Sucesso era do... Do Hélio Costa. Do Hélio Costa. Do Hélio Costa. Existe até hoje e tal. Uhum. Chamava Flashback Sucesso. Dava dor de barriga, emitiu Floresta Caboclo. Ah, bicho. Eu sempre fui apaixonado com rádio. Aí uma vez eu tinha a oportunidade, eu ia lá para gravar as músicas que eu gostava, e um dia um cara precisou de... Não foi piriri gangorra, não, mas ele precisou de sair, eu fiquei mexendo ali nos cartuchos e tal. E era cartucho de música? Cartucho. Eu, quando comecei, ainda tinha acetato. Você nem deve saber o que Faço é. nem ideia. Também não. Você também não? Acetato era um disco de propaganda que era feito na hora. A pessoa gravava num estúdio e aí punha lá um material chamado acetato, né, e tinha uma agulha, botava a gravação, né, que tinha sido feita naqueles rolos daquele tamanho, punha para rodar e o som era gravado no acetato, no disco, com a agulhazinha que comia o disco, assim, saía aquela... Fazia ranhura no disco. Fazia ranhura do disco, assim, de sair aquele pedacinho de metal. E era esse acetato que a gente recebia em rádio para rodar comercial. Geralmente os comerciais chegavam... Porque gravava rapidinho e chegava lá. Porque era rápido. A história do Capeta Vilarinho é interessante. Você devia morar em Barbacena, talvez você não tinha pegado. Teve uma lenda urbana em Belo Horizonte, posso me corrigir se eu estiver errando, de que em Venda Nova, num baile, tinha caído o chapéu de um cara e aparecido um chifre, que era o Capeta dançando do Vilarinho. Aí o Pascoal faz a música. Você deu o nome, Alex. Alex, Aliás, quem deu o nome foi um publicitário. Como é que é o nome dele, gente? Me fugiu aqui agora. E aí, na música, ele falava: eu só quero dançar, eu não quero ser capeta, eu só quero dançar. Era genial aquela música. E aí, você fez a lenda ficar maior. Deu nome pro Capeta. Fez a história, fez o storytelling do Capeta ali, que tava dançando com a mulher, caiu o chapéu. Você vê a diferença, que é um humor inteligente, né? Um humor assim, classificado, não é aquele humor bobo, aquele humor... Não, ele tinha uma história, ele tinha um enredo todo. Tinha história completa. Tinha um enredo todo. Ele chegou, ele não, né, tinha morrido, foi pro céu, chegou no céu, por engano, São Pedro falou, não, né? Tá no lugar errado. Não, tô indo pro inferno. Tá no lugar errado. Aí, aqui, não. Ele foi pro outro lugar, chegou lá, virou... Mas o negócio dele era dançar, ele era dançarino, gostava de dançar e tal. E aí ele foi para a quadra do Vilarinho dançar e descobriram ele. Ele falava, não, só quero dançar, pô. Me deixa. Não tô aqui fazer maldade com ninguém, eu só quero dançar. E a letra é sua? E o playback era do Furacão 2000. Olha. O playback era do Furacão 2000. A gente tinha a sensação, quando às vezes no rádio você fazia, que saíam umas coisas ao vivo. Rolava isso mesmo? Por exemplo, o Rato do Deserto. Eu sempre tive a impressão que vocês foram montando a música, eu sei o Caquinho, né? Ao vivo. Essa, a do Capeta, era para durar uma semana. Era outra brincadeira que extrapolou. Virou um fenômeno. Que hoje a gente fala viralizou. Viralizou. Que é o viralizou de hoje, que saiu, na época era fita cassete para todo lado do pessoal. Você chegou a vender CD, DVD na época? A gente não tinha DVD, era disco. Chegou a vender disco dessas músicas? Vendi. É mesmo? Não. Com a música só, não. Eu vendi CDs, né, com um monte de piada de show e tal. DVD também. Chegamos a gravar um DVD aqui em Belo Horizonte. Foi a primeira gravação linear de TV, de gravação assim, linear de computador, que antes era tudo aqueles VTs antigos, né? Sim. Você tinha que ficar roda para frente, roda para trás e tal. Foi a primeira gravação linear aqui em Belo Horizonte que nós fizemos na TV Alterosa.
E esse legado, você tem as gravações disso tudo? Com quem está esse arquivo? Tem bastante coisa, tem muita coisa que se perdeu. Não tinha jeito. Era muito caro você fazer arquivo. Tanto que TV Tupi, eu trabalhei na Rádio Tupi no Rio de Janeiro, aí tinha um andar lá na Rádio Tupi, um dia, um cercado assim, e eu falei, o que tem ali dentro? O cara falou assim, bicho, você não vai acreditar. Aqui na TV Alterosa também tinha. Você não vai acreditar. Foi o quê? Fita com programas, com não sei o quê, porque se reaproveitava muita fita. Gravava por cima. Gravava por cima. Na rádio mesmo tinha muito. E na rádio também tinha isso. Você não era muito caro você manter um... Você comprava uma fita, era importada, pô. Né? Aquele rolo daquele tamanho era tudo importado. Não tinha fabricação. A BASF trazia dos Estados Unidos e tal. Então teve muita coisa que se perdeu. Assim, uma grande parte das coisas que nós fizemos e que foram mantidas estão na Estúdio HP hoje. O Paulinho guardou com o maior carinho, depois ele digitalizou. Eu digitalizei uma boa parte também, mas muita coisa se perdeu. Que está na sua web rádio, que fica tocando... Isso aí já é obra do Marquinho, que era um colega de trabalho na Rádio Alvorada, e ele foi gravando. Ele gravava em casa por gosto, por gostar do programa, por ser meu amigo, por ser fã e tal. E aí ele foi fazendo um estoque de coisas e hoje ele pôs a rádio no ar e ele que faz por amor mesmo. Isso que eu falava. E ele usa esses acervos que o senhor já tinha... Tem gravado ou não? O acervo ele tá guardado? Não, ele usa esse acervo que é dele. Ele que fez, ele que gravou. Então, fica à vontade e utiliza à vontade. E até hoje ele põe a rádio no ar, a rádio está funcionando, né? A rádio web, acordapascoal.radio.com.br. Não é .com.br só. Acorda Pascoal? Acordapascoal.com.br. E você nunca... Porque tem muita coisa legal. Os meus meninos adoram a música do Tatu Bolinha, eu te falei. Já ouviu? Tatu Bolinha subiu no pau. Tatu Bolinha subiu no pau. Tatu subiu no pau, achou legal. Essa música é genial, os meninos adoram. E eu pego no YouTube, que eu acho que é no canal Acorda Pascoal do YouTube. Tem o Grua também, que é um colega nosso lá de Brasília, que ele mantém um canal no ar com um bom patrimônio também do programa. E essa música do Tatu Bolinha, ele até fez uma outra versão agora com o IA, né? Ele fez até uma outra versão e tal. E essa música nasceu lá em Furnas, aqui perto de Formiga. Sim. A gente, num sítio, teve um dia que a gente estava fazendo uma lembrança de como é que aconteceu, né? Um monte de criança, estávamos cunhados, esposas e tal, e foi, né? Começou, tinha um guitarrista entre nós, tinha um violonista, o Fernando, né? O Fernando Camargo, que começou a letra do negócio e tal, e a gente foi, né, brincando, ali um Tatu Bolinha. E ele subiu num palito de fósforo. Tatu Bolinha subiu no pau. Tatu Bolinha subiu no pau. Tatu Bolinha. E o Fred estava lá com a guitarra. Tatu Bolinha subiu no pau. E aí a coisa vai, daqui a pouco surgiu a melodia. A Tatu Bolinha subiu no pau. Aí as crianças cantavam juntos, faziam coro. A criançada que estava lá no sítio. O pessoal, tatu. Aí nasceu a música do Tatu Bolinha e fez um sucesso também. Danado. Virou um sucesso danado. Foi outro sucesso que incontrolável também, outro fenômeno. As coisas todas aconteceram porque tinham que acontecer. Isso que eu ia perguntar. Me parece que nasceram todas. Assim, extremamente de uma forma espontânea. Todas. Né? Nada sem esperar fazer sucesso, virar fenômeno na época e viralizar hoje, e tomou proporções gigantescas até hoje. Para a época, então, era gigantesca mesmo. Para hoje em dia, né? E na época você tinha menos opções, né? Assim, era rádio ou TV. TV a cabo estava começando. TV a cabo mal. Você chegou a ter um programa na TV a cabo? Tive, no canal 25. Sérgio Adaide.
Eu fazia na hora do almoço, fazia um programa na hora do almoço. E era o quê? Era um programa de entrevista? Era um... Não, nada. Era nada, assim, brincadeiras, coisas de assuntos do dia e tal. E sem misturar, né? O conteúdo da rádio. Sem misturar as coisas de política, de religião, de futebol e tal. Que eu abandonei qualquer tipo de radicalização ou torcida muito cedo. Eu não torço para time nenhum, ninguém nunca acreditou. Né? Às vezes eu falava alguma coisa do Atlético ou do Cruzeiro, eu fazia zoação. Sempre que eu fazia de um time, o cara falava, lá, tá vendo? Falei que ele era cruzeirense. Eu falei que era cruzeirense e tal. Mas eu, na verdade, nunca torci para ninguém. Porque eu muito novo, lá em Lavras ainda, um final de campeonato, Palmeiras e Corinthians, o meu cunhado era corintiano, eu, consequentemente, adorava ele, porque ele me deixava dirigir o carro dele, se aprendia a dirigir no carro dele, eu adorava ele, era apaixonado com ele, meu cunhado, né, uma pessoa eterna na minha vida. E eu torcia para o Corinthians por causa dele. E aí, acho que o Palmeiras ganhou o campeonato, foi um troço assim, o pessoal começou a fazer muita festa e tal, soltaram o foguete, e esse foguete estourou lá dentro de casa. Tem um bar em frente, viraram o foguete. Ele estourou lá em casa como é que fala? Coisa é o meu cunhado, na verdade. Né? Eles estavam querendo fazer raiva nele. E nessa época, assim, era a época que vendia arma na Mesbla. Né? Meu pai tinha garrucha, aquelas garruchas de dois canos. Então, aí eu peguei a garrucha do meu pai, não estava carregada, ele não deixava carregado. Mas eu fui lá no bar com a garrucha na mão. Tirar satisfação. Na hora que eu apareci com a garrucha, saiu gente pelo ladrão, saiu gente correndo. Blá, blá, blá. Aí eu parei e falei, caramba, se esse troço está carregado, e se eu dou um tiro em alguém? Eu, com 14 anos de idade, acaba a vida. Tinha acabado a minha vida. Nunca mais. Só torci pela seleção brasileira até 86. Depois de 86 também parei de torcer pela seleção. E nunca mais torci para nada. Não tomei nenhum partido. Larguei de mão tudo quanto fosse radicalização. E aprendi cedo. Eu sofreria menos se eu não torcesse. Eu também. Nós somos atleticanos e tá difícil. Eu sofreria menos. Eu morro de vontade, às vezes, de deixar de torcer, mas eu não consigo. Você está falando de futebol. Hoje é muito comum ter transmissão esportiva com humor e tal. A 98 faz isso muito bem aqui em Belo Horizonte. Mas isso começou com vocês também lá atrás dos anos 90, né? Na turma do Pascoal no futebol, transmitindo do Caipirão. Só que a gente tinha um conceito. Que esse conceito, eu vou falar agora, é tipo uma receita que as pessoas não sei se não alcançaram, se não entenderam, mas ninguém nunca fez. O nosso conceito era nós contra os outros. Então, se a gente estivesse lá no Mineirão, se a gente ia no Mineirão para narrar uma partida, fazer brincadeira e tal, porque era mais brincadeira do que narração, né? Quando era um time mineiro contra um time de fora, seja ele quem fosse, Corinthians, Palmeiras... E seja o mineiro quem fosse também. Seja o mineiro quem fosse Atlético, fosse Cruzeiro, fosse América e tal. Então, a gente ia para lá para isso. Então, quando o programa pegou mais, por quê? Porque quando o adversário atacava, a gente abandonava o jogo. A regra é só narra o que interessa para nós. Boa! O nosso time começou... Teve um dia que... Acho que foi Cruzeiro. Estava perdendo de 3-0. Fizeram o quarto gol, nós fomos embora. Abandonamos. Desculpa. Abandonamos. Falaram, não, vamos embora. Vamos. Aí a Lola, né? Gente, vamos embora, pelo amor de Deus. Eu não quero ver meu time perder desse jeito, não. Ai, gente, Paulão tá lá. Gente, pelo amor de Deus. Viramos as costas, saímos, abandonamos a partida, fomos embora para casa, todo mundo. Encerraram a transmissão? E pronto. E acabou. Quer dizer, isso em que? Acho que foi em 93, 94, por aí. Era um negócio assim absurdo. Inédito. Era absurdo. Inédito. Era um negócio absurdo. A gente, quando chegava no Caipirão, né, para qualquer partida, o povo era louco com a Lola.
A Lola era o maior sucesso. E ela ia caracterizada? Não? Não, a gente tinha uma camiseta laranja escrito Turma do Pascoal. Muito pouco chamativa, né? A camiseta e pronto. E ia para lá, tinha um lugarzinho. E teve um dia que o Emanuel Carneiro era dono, né, das duas, né, da Extra com a Itatiaia e tal. E um dia lá, a gente estava jogando um time mineiro contra, não me lembro qual equipe, e tinha a torcida, aquele cercadinho que ficava a torcida adversária ali, né, um pouquinho que vinha em ônibus especial e tal. Aí o nosso time fez um gol e tal. Eu levantei, fiquei em cima da cadeira, virei para o lado deles e pus a mão na saqueira. Aí, quando eu olho para trás, quem está sentado lá atrás? Emanuel Carneiro. Falei, o chefe. Se eu estou na rua, né? Vou ser despedido. Aí, mas não foi, não. O Emanuel também era... Ele entendia muito bem a brincadeira toda, então nunca teve... E era o personagem também que você vestia ali, né? Exatamente. E gostava de fazer muita coisa de improviso? Tudo. A gente não tinha nada. Não tinha sketch nenhum? Nada era programado. Nada. Nunca eu acho que foi. É por isso que dá tão certo. Eu também acho. E hoje é tudo tão mecânico, né? Tudo cheio de cortezinho. Exatamente. E hoje tem um medo de cancelamento. A gente estava comentando aqui, né, nos bastidores antes de começar, que a turma do Pascoal era você, a Lola, tio Jacaré. O Jacaré era outra coisa, foi um agregado, né? O Jacaré com a turma do Movimento Machão Mineiro. Pois é, o cara era que era o São Salvador. Era o São Salvador, tinha mais dois personagens. Tinha o Odilon Berens, que já era filho do Odilon Berens, que dá nome ao hospital. E o Odilon Berens fazia uma velha, a dona Geraldina. Ele fazia Geraldina, que era uma velha chata. E tinha mais o Gilson. Então, eram os 4 e eles faziam, uma vez por semana, né, o Movimento Machão Mineiro dentro do programa. Eles iam lá e tal, e era aquela esculhambação, aquele monte de coisa. Um monte de piada machista. Imagina. Devia ser igual... Não é Cacete Planeta, não. Como é que chamava a época que tinha... Antes do Cacete Planeta. Antes do Cacete Planeta tinha TV Pirata. TV Pirata, que tinha Tinha umas piadas mais... Era mais ou menos isso. Era mais ou menos aquilo. E nessa época todo mundo entendia bem, levava na brincadeira e ninguém se sentia ofendido, não. Todo mundo dava risada. Às vezes aparecia um, porque sempre aparece um. Um aparece sempre hoje em qualquer situação, né? Hoje o problema é que isso aí potencializou. E muito da sua aposentadoria vem disso, vem dessa mudança do humor, porque o pessoal do Cacete Planeta fala muito que o programa deles hoje era impossível de fazer. Não tinha jeito mais não. Nada do que era, né? Nada do que foi será. De novo, do jeito que já foi um dia. Já dizia, né? Diz ainda, né? O Lulu Santos. Porque não tem jeito. As consciências mudaram, a rede social, quando chegou, mudou tudo. Mas você teve no ar até bem pouco tempo. Estava no ar até o ano passado, até o meu aniversário do ano passado. Com a Corda Pascoal na Rádio Pedro Leopoldo. Na Rádio Pedro Leopoldo, 93 FM. Só que a 93 FM, no começo a gente fazia 93 FM aqui e a Rádio Sol, como é que é, gente? Peraí que eu vou... Que fazia transmissão simultânea para Araruama. Vale do Sol, como é que é? Costa do Sol, lá em Araruama. Então era em rede, então eu não fazia só para a região, né, norte de Belo Horizonte e pegava bem até em Belo Horizonte. Mas fazia para Araruama e toda a região, ali, Cabo Frio, um monte de cidade. Região dos Lagos ali. Região dos Lagos. E como é que você fazia? Você estava no ar até um ano atrás, com essa mudança de humor, um humor muito diferente dos anos 90. Não, se policiava ou deixava rolar? Policiar sempre, né? Mesmo naquela época, a gente se policiava em algumas coisas. Tem coisas que a gente não se atrevia, né? Naquela época era atrevimento. Hoje não chega nem a ser atrevimento. Já é crime, né? Está criminalizado.
Então, assim, você se policia, né? Alguém fala alguma coisa, você fala, ops, segura a onda aí e tal. Mas ia de boa. E teve alguma música antiga que você não falou, agora eu não posso botar pra rodar mais que vai dar problema? Aconteceu no programa que você falou assim, essa aqui não deu pra rodar? Tem algumas que ainda não, que já hoje em dia já não pode mais. Que eu lembro de uma, que eu não sei se era sua do Ari Toledo, que era do carro da polícia. Não, do pinto, do pênis. Que falava no final, tava assim, vou morar atrás do saco, num buraco que você não vai gostar. É da Ari Toledo. Era do Ari Toledo? Que tocava, adorava essa música. É como se fosse o pinto falando, para de me incomodar e tal, e que você me encher o saco, eu vou morar atrás do saco, enfiado num buraco que você não vai gostar. Essa hoje eu acho que não ia rolar. Nossa, mãe. O Ari Toledo. Essa turma de comediantes todas parou por um motivo ou outro dentro do tempo. Porque hoje... Sem querer. Porque hoje não teria mais... Pegar hoje os Trapalhões, Cacete e Planeta, TV Pirata... Escolinha do professor. Escolinha do professor Raimundo. Cara, tem um episódio dos Trapalhões em que eles vão trocar o pneu e aí o Didi fala com o Dedé assim, busca o macaco. Ele vai e volta com o Mussum. Hoje isso é inafiançável. O Mussum falava pro Dedé, ele já falou isso em alguns podcasts, que o Mussum falava pra ele, me chama de negão. Aí eu, negão, ele mesmo retrucava. Ele retrucava. Porque era engraçado isso. Ele vendia, isso aí era material dele, de venda dele, entendeu? Então, assim, é um humor sem maldade, né, pessoal? Zero maldade. Tem a música Fala Negão do tem. Cacete e Planeta. Fala Negão. Hoje você não pode. Você vê, o Cacete e Planeta mesmo foi a Copa do Mundo de... O Cacete e Planeta tinha o Caceta na Copa, acho que até 2006 tinha, que foi quando o Bussunda morre. Exatamente. Tá até outro dia, 20 anos. Tem 20 anos atrás. O papo tá bom. Nós vamos terminar esse programa, nós vamos continuar com o Pascoal. Nós vamos fazer igual a gente fez com o Trajano, episódio 2. O Pascoal tá bom demais. Pascoal, você faz com a gente mais um? Vamos lá. Então vamos lá, nós vamos encerrar aqui o episódio 3 do PapoCast com o Milton, conhecido como Pascoal. Mas daqui a 2 semanas você vai voltar e vai assistir o 4º episódio também com o Pascoal. Fica aí, não sai daí, tá certo? E tem uma novidade do sobrenome dele aí, que também tem um Milton famosaço também, que depois nós vamos falar quem que é. É isso aí, até o próximo PapoCast.